quando for chegando, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, tá? Começou a gravar a aula aqui. Na semana passada, a aula de vocês foi a única que eu tive um problema de gravação e acabou não ficando a aula gravada lá como sempre, tá? Então só quem participou ao vivo que teve acesso direitinho, mas aí qualquer dúvida para compartilhar, a gente vai esclarecendo ao longo do tempo, tá? Mas só essa turma que teve uma aula que não foi gravada. Mas hoje eu tô bem atento aqui para ficar tudo certinho, ficar na área de vocês lá do sistema, para que vocês possam consultar as aulas todos os dias que vocês quiserem, tá? Nós estamos agora com 9 alunos, é um número muito reduzido, a gente estava com mais de 30 na aula passada, então eu espero que o pessoal entre aí, porque hoje a gente vai ter uns avisos importantes aí, tá? Eu vou mandar depois mais reforços via aplicativo, mas é legal para a gente poder elucidar algumas dúvidas, alguma coisa que ficou para trás. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqui, já que a aula já começou. Nós temos 9, eu vou aprovando a galera que for chegar. Se puderem compartilhar o link com os amigos, tá? Esse link de acesso, porque às vezes o pessoal tem alguma dúvida, tá? Eu estou sempre de olho aqui até no Google Sala de Aula, ver se alguém comentou alguma coisa. E também olhando aqui para a tela de solicitações. Às vezes o pessoal pede para participar, demora um pouquinho para eu ver e liberar. Mas está caminhando bacana. As aulas estão fluindo bem. Eu espero que vocês estejam gostando, embora eu sei da mudança, né, de rotina de todos vocês. A gente também está se adaptando ao processo, mas cada vez mais os professores vão conseguindo se esforçar, conhecer um pouco mais de tecnologia. Tem muitos professores que têm mais dificuldade, né, com esse tipo de ferramenta, mas está fluindo bem. O pessoal tem dado um feedback importante aí para a gente. A dinâmica da aula online, como a gente conversou, ela é mais direta, né? Ela tem um time um pouquinho diferente. Vocês acabam tendo que ler os capítulos com mais profundidade em casa para conseguir tirar umas dúvidas, né? Ainda mais sobre essa matéria que ela é formada por alguns termos específicos, né? Vocês estão acompanhando, sempre falo do noticiário econômico, né? O noticiário político que a gente vive, que é a visão do profissional de marketing, que eu sempre peço para vocês se fortalecerem, né? Hoje, por exemplo, a CNN está dando uma cobertura muito forte para novamente uma turbulência no governo e um possível ataque do ministro Onyx Lorenzoni ao ministro Mandetta novamente, né? Vazou um áudio. Então a gente está acompanhando o que vai rolar politicamente no país e também esperando que logo a gente possa retomar as nossas atividades econômicas dentro de uma segurança, né, para nós e para todos os nossos familiares. Então é um momento realmente que a gente precisa ficar atento ao noticiário, não só do Brasil, como do mundo inteiro, artigos, opiniões, reflexões, para que a gente consiga formar a nossa opinião, né? Eu vou falar agora e vou depois repetir no final, se tiver mais alunos, tá? Eu tive agora a informação da faculdade, provavelmente nosso retorno vai ser muito mais estendido, né? Provavelmente só em maio, pelo que fui informado aqui, embora esse retorno ele possa ser suspenso a qualquer instante. Então, se eventualmente, por exemplo, tiver uma recomendação do governo de liberação, a faculdade pode retomar as atividades antes do prazo. Mas, em princípio, basicamente, a gente vai seguir um pouquinho as determinações do próprio governo federal, né? Então, a gente está acompanhando esse processo. E hoje eu tive uma informação, possivelmente a nossa B1, a nossa prova será online. Então, como que vai funcionar? Eu vou criar a prova online, possivelmente vai ser uma prova de alternativas, mas não está fechado ainda, que a gente vai fazer via sistema. Então, eu vou mandar a prova via aplicativo para vocês, por isso que é importante que quem não baixou, baixe o aplicativo. E esse aplicativo ele vai ter um tempo de execução. Então, vocês vão ter, por exemplo, 1 hora e meia, 1 hora de aula convencional para fazer a prova. Fazendo a prova automaticamente, enviando, vocês já vão ser pontuados automaticamente. Então já se preparem para fazer uma prova virtual, tá? Eu vou dar uma projeção de prazo para vocês nessa prova, possivelmente não vai ser na semana que vem, mas na outra semana. Então, a quinta-feira, que é a aula que eu tenho com vocês, é dia 16, né? Que é da semana que vem. Possivelmente não será nesse dia, mas na outra semana seguinte, que será dia 23 de abril, possivelmente será a nossa prova. Inclusive, é uma da última semana de prova que nós temos.
Então, fiquem atentos, baixem o aplicativo. Quando eu mandar a prova, possivelmente eu vou ficar online também para tirar dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida de execução, para conseguir executar a prova. E a prova vai ter um time, então tem um tempo específico de execução, tá? Tô vendo que tem um pessoal caindo do sistema aqui, entra um, cai um, entra um, cai um. É mais pela internet local, viu? Porque aqui, pelo jeito, tá bacana, tem muita gente estável aqui. Eu queria saber, primeiramente, se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo bem claro? Eu tô ouvindo, mas tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, Pra né? mim tá tranquilo. Beleza, eu vou tentar falar bem pausadamente, tá? Bem tranquilo, para evitar qualquer tipo de não entendimento, mas se tiver qualquer coisa, a gente retoma no final, tá? A gente conversa, eu fico à disposição de vocês aí, depois de falar o conteúdo, para tirar dúvidas até a hora que vocês precisarem. Que o meu objetivo é que vocês saiam realmente com uma aula similarmente a uma aula presencial, o mais próximo possível que a gente conseguir, nos times diferentes, na metodologia diferente, mas que vocês consigam realmente ter uma aula convencional, como se eu estivesse em sala de aula, né? Tem algumas coisas que eu abordaria geralmente em dinâmicas de grupo, nisso eu não vou poder fazer com vocês, então vai ser uma aula muito mais explicativa, de leitura, né? Com alguns exercícios que eu peço, que é mais para vocês treinarem execução mesmo. Tudo bem? Então, o pessoal está me ouvindo aí, alguns estão sentindo que está cortando um pouquinho, mas é muito pela internet local. E a internet, inclusive, está sendo muito saturada. Né? Nós estamos, hoje, inclusive, até legal na visão do mercado, eu estou falando isso até com outras turmas também. Tem muitos empresários que acabam me procurando, falando, nossa, minha empresa vai falir, eu não tenho solução, a crise está muito forte. Eu sinto na minha empresa também uma crise muito forte, mas o que eu estou recomendando a todos os profissionais, se vocês conhecerem empresários, profissionais que estão sofrendo nesse momento de crise, o que eu peço para todos é analisar a crise como uma grande oportunidade de transformação. Então, tenta orientar para as pessoas que toda crise é uma oportunidade de transformação. É hora de pensar fora da caixa. É hora de buscar soluções onde você não imagina que fosse possível da sua empresa saídas para um momento de turbulência. Porque eu sempre falo, quando o mar está perfeito, todo mundo é surfista. Quando o mar não tem onda, às vezes vai ter uma onda só. E o bom surfista consegue pegar essa onda. O cara que tem aquela sensibilidade de pegar aquela onda e aproveitá-la. Agora, a pessoa que realmente só surfou na onda econômica, uma demanda que todo mundo já conhece e tal, vai sentir mais dificuldade. Então, uma coisa que eu estou pedindo, eu estou orientando, até via redes sociais, para pessoas que me procuram, alguns exercícios para o próprio empreendedor. É hora de ser ajudado, é hora de ser orientado. Então, e o profissional de marketing, ele tem que pensar fora da caixa toda hora. Então, é um momento que nós somos muito acionados para dar sugestões, né? Uma coisa que eu falo para os empresários é toda semana, agora nessa crise, aproveita e faz todo dia. Pensa um novo serviço que você consiga executar dentro do seu ramo de atividade no momento de cenário de Covid agora. Então, por exemplo, eu fui procurado por uma empresa de limpeza técnica essa semana que limpa coifas de restaurantes e ninguém tem dinheiro para investir em limpeza de coifas de restaurantes. O pessoal está com dificuldade. Aí o que eu sugeri? Então vamos lançar uma campanha de marketing digital em que a gente vai trabalhar o conceito. Qual que é um dos maiores requisitos básicos para a gente não pegar a Covid? É a limpeza, é o álcool em gel, é o isolamento social, é as pessoas não terem tantos contatos, se sair, tem que executar a limpeza, tirar a roupa, tomar um banho. Então a limpeza é muito importante nos ambientes. Então eu sugeri, vamos fazer uma campanha, por exemplo, limpeza contra a Covid. Garanta a segurança dos seus funcionários, garanta a segurança dos seus clientes, para oferecer um serviço de limpeza técnica com laudo de engenharia para higienizar os ambientes contra o vírus. Usa lisoforme, cloro, álcool e tudo que for disponível. Então essa campanha foi dada agora para essa empresa e ela começou a reverter um pouco os resultados de perda. Então às vezes assim, alguma solução imediata, ela pode ajudar na transformação do cliente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, isso eu entro a bastante gente, vender pelo iFood, por exemplo, não é tão complexo como a gente pensa. Se você tem um CNPJ que te ofereça a possibilidade de vender alimentos,
Você pode cadastrar no iFood de forma rápida e prática e na cozinha da sua casa você fornecer delivery. Não é tão complexo como parece. Hoje, ainda mais todo mundo indo para o digital, é importante que a gente busque como levar o nosso negócio ao ambiente digital e como fazer esse ambiente digital captar os leads, né, que a gente chama, as pessoas que a gente precisa para vender. Então, se vocês conhecerem empresários que estão com dificuldade, se vocês mesmos estiverem com dificuldade, é hora realmente de refletir, pensar fora da caixa, tentar um serviço novo, uma atividade nova, que sobreviva a esse cenário. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente sabe que talvez as formas de negócio que a gente está acostumado a fazer vão sofrer alterações. E o mundo digital vai ajudar muito nesse processo. Então é hora de a gente tranquilizar os empresários, os amigos e os colegas e tentar ajudar de alguma forma, pensando fora da caixa e dando sugestões para a elaboração de novos conteúdos, tá? Eu sempre oriento o pessoal a fazer muito curso online também. Tem a plataforma Udemy também, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de ensino à distância, que tem vários cursos gratuitos e tem cursos pagos. Só que tem cursos de R$20, R$10, também é uma forma de estudar. A faculdade dispõe também de alguns cursos que vocês podem fazer online. Então, tem que tentar realmente o máximo possível absorver conteúdo, aprender e evoluir para que esse momento seja de transformação para todos, tá? Agora eu vou compartilhar agora minha tela para a gente falar dos nossos capítulos e as nossas aulas, né? Vou compartilhar com vocês, só para vocês... Eu queria só que vocês confirmassem que vocês estão vendo minha tela aí. Sim. Beleza, então tá funcionando aqui, né? Beleza. Se alguém pedir para entrar aqui, vocês puderem me avisar aqui, porque às vezes o pessoal fala, eu tô tentando entrar e não... o Christian agora apareceu aqui, ó. Eu tenho que aprovar. Como eu vou abrir minha tela aqui, ó, vai ficar meio fora de visualização aqui para mim um tempinho, mas sempre eu vou tentar visualizar aqui, tá? Na matéria que nós vimos aí, né, durante esse semestre, a primeira parte foi presencial, como a gente conversou, e a segunda já foi totalmente online, sendo 2 aulas gravadas e agora a segunda aula ao vivo, né? E agora a gente vai fortalecer esse processo de aulas ao vivo. Na aula passada, a gente falou do capítulo 2.3, né? Seção 2.3. E a gente falou desse tema aqui, ó, amostragem não probabilística. É um termo complexo, né? A gente às vezes, igual eu falei, essa matéria tem terminologias que a gente não tem muito uso, né, habitual, né? Falamos de universo, amostra, né, principalmente, né? Dentro do universo nós temos várias amostras e algumas amostras são mais fidedignas ao nosso estudo, à nossa pesquisa. Nós estamos evoluindo todo o nosso processo e a gente chegou aqui nessa tabelinha que mostra para vocês de uma forma bem sucinta um exemplo de técnicas que englobam essa amostragem não probabilística. Tá? Essas técnicas, por exemplo, que a gente conversou, eram 4. Amostra por conveniência, por julgamento, por cota e amostra autogerada. Aí a gente foi batendo papo, foi explicando direitinho. Por exemplo, por conveniência, o nome já diz, né? É mais fácil para o pesquisador. O grupo de pessoas que eu vou entrevistar, eu vou escolher pessoas que moram perto da minha casa, né? Alguém falou alguma coisa ou não? Não, tranquilo. Por conveniência, as pessoas que estão mais perto da minha casa, porque eu tenho facilidade de contato, né? Então, até nessa tabelinha mostra, ó, a conveniência eu vou pegar C e vou direto na C. Fica mais fácil. Então, eu peguei a figura 11, 12, 13, 14 e 15. Então, é uma abordagem de uma amostra que não tem probabilidade, não probabilística. A outra possibilidade que a gente falou foi a amostra por julgamento. Essa amostra ela visa, por exemplo, se o pesquisador for bem experiente, eu julgo que para entender um fenômeno específico, eu já sei exatamente quais indivíduos eu preciso abordar dentro desse estudo. Então, ele, pelo julgamento dele de experiência, ele vai lá, eu sei que o 1, que o 4, que o 7, que o 11 e que o 13 estão dentro do perfil que eu preciso. Então, ele vai diretamente dentro da sua experiência e julgamento, no público, na amostra que ele considera favorável. Aí nós falamos da amostra por cota, né?
essa amostra por cota, ela analisa, um pesquisador. Eu vou dentro de um universo, eu vou pegar uma cota que tente sintetizar vários tipos de segmentos ou preferências, né? Então, por exemplo, dentro de um universo, tal, eu selecionei essa amostra, né? Esse é meu universo. Aí eu observei que tem algumas categorias, que é A, B, C, D e E. Aí essas categorias eu posso colocar, por exemplo, que são pessoas de tanto a tantos anos, pessoas de tanto a tantos anos. Posso dividir como eu quiser essas categorias de amostra aqui, por cota. E dentro dessas amostras, eu selecionei duas de cada, ó. Duas de cada. Então, dentro do entendimento dessa forma, dessa ferramenta de coletar uma amostra por cota, eu seleciono duas de cada segmento. Então, naturalmente, eu escolhi uma cota de cada tipo de segmento a ser estudado. Então, nós temos então essa, por conveniência, que é mais fácil, é que eu quero. Por julgamento, aquela por experiência de achar que é o público ideal. Por cota, é para gerar uma unidade de avaliação, tá? Uma unidade de pesquisa. E o último é a autogerada. Essa é muito comum também para temas mais complexos, né? Por exemplo, se você vai estudar, a gente deu o exemplo de parentes com Alzheimer, né? Que está escrito aqui. Às vezes a gente não consegue localizar rapidamente pessoas que têm um parente que tem Alzheimer. É difícil, às vezes, localizar. Então, a gente entrevista, por exemplo, uma pessoa, a primeira, aí essa pessoa vai me indicar duas ou três. Então, ela me indicou a duas, indicou a quatro. A 4 me indicou a 7. A 7 me indicou a 13. A 13 me indicou a 19. Então, assim, é uma lista que eu comecei só por onde eu conhecia. E essa lista, as pessoas que têm Alzheimer, que têm familiares com Alzheimer, possivelmente estudam mais o tema e têm contatos com pessoas que tenham esse tipo de patologia. Então, elas me indicam. Então, a lista foi autogerando, foi evoluindo naturalmente. Aí a gente passou a aula passada, foi trabalhando direitinho, né, evoluindo, até que a gente veio nesse exercício aqui, que eu passei para vocês, né, e a maioria do pessoal me mandou. Então eu tô recebendo da galera, tem até a resolução aqui, vocês já pegaram a manha, né, mas vocês conseguiram fazer uma reflexão aí sobre o tema direitinho. E hoje nós vamos falar desse capítulo aqui, ó, 2.4, falando do oposto, que é a amostragem probabilística, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Ficam só na tela, fica meio monótono, né? Então eu costumo fazer esse vai e volta aí para ficar um pouquinho mais fácil. Então, vocês observem, gente, que assim, todo o nosso estudo é um estudo de percepção de cenários. Então a gente analisa universos, analisa segmentos de públicos, nós analisamos métodos de chegar ao entendimento do que esse público pensa. Então a gente vai evoluindo. A pesquisa mercadológica, nós vamos criando metodologias e formas de pesquisar que a gente chegue no nosso objetivo. Então, alguns nomes são um pouquinho complexos, mas se a gente fosse ater só aos nomes a gente pode consultar a todo momento, mas é legal a gente ter um entendimento que é uma prática de penetração de grupos, né, sociais, né, de universos, de recolhimento de conhecimento. Então, a gente vai aprofundando. Vocês vão observar nesse novo capítulo, que tem outras terminologias, eu vou falar um pouquinho de estatística com vocês. Só que, assim, estatística, aprender estatística é uma coisa muito mais complexa do que uma matéria específica de pesquisa mercadológica. Nós vamos falar da importância da estatística, algum macete, mas, inclusive, estatística é uma matéria. Você vai estudar em outro momento com outros professores. Vocês são de ADM, né? O Ed está entrando aqui. Estudando de forma mais profunda a estatística, vocês vão aprender fórmulas de cálculos. É uma coisa muito mais complexa. Nessa matéria a gente vai falar um pouco de estatística, mas não vai aprofundar em cálculos estatísticos que vocês vão aprender em outras oportunidades, tá? Então a gente vai voltar aqui para a tela. Inclusive, vocês de ADM, eu não sei se a maioria já teve estatística aí. Se vocês tiveram, vão ter até mais facilidade para verificar direitinho. Beleza, tranquilo. Voltando aqui para minha tela, todo mundo vendo minha tela, né? Dá um salve. Tô vendo, professor.
Quero saber, gente, eu me sinto Sim. às vezes aqui. Eu Posso tô falar, falando. professor? Vocês já se escondem atrás das câmeras aí, eu não consigo ver a Salve. galera. Né? Achei que eu ver o pessoal de boa aí na aula, sossegado, mas vamos lá. Então, nessa aula, gente, que a gente entra hoje, é sessão 2.4, tá? Então, a gente vai abordar o último capítulo da metade do nosso curso, basicamente, né? Então, estamos avançando bem rapidamente. Então, a gente vai falar dessa questão da amostragem de probabilística, de probabilidade, né? A amostragem probabilística dentro de nossa pesquisa. O capítulo ele começa basicamente falando daquele case, né, da UniQI, né, que é uma instituição que precisa de pesquisa, tal, vai evoluindo, tal. Fala do plano de amostragem, tal. Esse primeiro item é só uma introdução a um case que eles colocam. Mas nem precisa saber tanto, o importante é até os conceitos que o capítulo mostra. Às vezes parece muito complexo, mas você começa a desmembrar, vai ficando mais fácil. Uma coisa que eu sempre oriento para os alunos é fazer o que a gente chama de mapa mental. Não sei se vocês já chegaram a fazer esse mapa mental. É uma forma de você desenhar uma coisa que é familiar para vocês sobre os conceitos. Vai puxando um conceito e explicando o que ele é, dentro de palavras, desenhos, imagens, né? O bom mapa mental é quando você faz um mapa que só você entende, que só você tem facilidade com ele. Eu gosto muito de fazer árvores, por exemplo. Eu faço uma árvore e cada fruto é um conceito, né? Você vai desenhando à mão, isso você acaba gravando de forma mais fácil. É uma técnica muito boa de memorização e técnica boa para estudar em concursos, né? Então a gente vai evoluindo o capítulo, ele já tem aqui uma breve explicação de estatística. Estatística é um termo, é uma carreira muito interessante, se vocês gostarem de estatística. É uma carreira maravilhosa até de mercado profissional, porque poucas pessoas gostam de estudar, mas é uma carreira de quem tem a vocação da pesquisa, né? Tem a característica de gostar de entender os seus universos, né? Então, a estatística é a ciência que envolve a coleta de dados, assim como a descrição e interpretação dos dados de forma sistemática, envolvendo números, tabelas e gráficos. Então, o cálculo matemático é muito importante para a gente aplicar realmente profundamente os conceitos de estatística. Eu acho que o professor Wilson Fischer costuma dar estatística para a galera de ADM, mas eu não tenho certeza se é sempre ele. A estatística pode também ser definida como valores numéricos que resumem os dados de uma amostra qualquer. Então, estatística é uma grande ferramenta, uma grande ciência para a gente entender várias coisas, como educação, governo, ciência, empresas, tal. Vocês estão acompanhando o cenário do Covid-19, né? A gente está vendo muitos dados, números, e inclusive uma guerra política de dados em números, né? Por exemplo, a taxa de mortalidade do Covid. Vocês observam que ela é diferente em cada país, né? Enquanto ela chegou até a 12% na Itália, também observando pela característica do envelhecimento da população, no Brasil ela está em 4,2%, por exemplo, oscila, né, dia a dia, mas está alta. E você observa que na Alemanha, que é um dos melhores exemplos, ela está em torno de 1%. Então, assim, você entender a estatística de mortalidade, a estatística de contaminação do vírus, você consegue traçar planos emergenciais que envolvem, no caso do Covid, práticas de governo, metodologias de econômicas, né, e pacotes econômicos de durabilidade. Por exemplo, existem pesquisas de cunho econômico que elas fazem uma comparação, por exemplo. Vale a pena eu fazer o isolamento social e ter um prejuízo X na economia? Ou vale a pena eu liberar, por exemplo, a pandemia, morrer quem tiver que morrer e viver quem tiver que morrer? Existe um cálculo econômico que é feito para saber o custo de uma vida. Eu não lembro do instituto correto, mas tem até um vídeo do Samidana, que eu vou passar para vocês depois, que é um economista muito famoso, que ele falou faz umas 2 semanas que o custo de uma vida humana, segundo a economia, uma pesquisa tabulada nos últimos anos, é em torno de 650 mil reais. O que é esse custo? É quanto de imposto e tributos uma pessoa poderia pagar ao longo da sua vida. Então, aos olhos da economia e dos planos governamentais, o custo de uma vida pode ser em torno de 600 mil reais, por exemplo. Por quê?
porque é a quantidade de tributos que a gente paga ao longo da nossa vida. Então, aos olhos frios, né, de uma política econômica, analisa por esse lado. Então, vale a pena, por exemplo, eu investir na população para ocorrer menos mortes, ou liberar a pandemia, que ela passa mais rápido também. Todo mundo pega, vai morrer muita gente na fila de hospital, vai sucatear muito o sistema público, mas vai gerar um indicador econômico. Qual pesa mais? Hoje, os indicadores governamentais estão tabulando pelo isolamento social. Acho que é mais vantajoso economicamente. A gente não pode sempre achar que as pessoas estão tendo decisões apenas pelo lado humano, da compaixão. Eles são bem racionais, muitas vezes, nas decisões, né? E utilizam a estatística como uma forma de cálculo e de entendimento disso. A gente vai evoluindo nesses conceitos estatísticos, né? E a gente vai entender alguns conceitos, por exemplo, como a representatividade da amostra. Esse é um conceito que a gente fala bastante durante as aulas, que é quanto que aquela amostra é importante e é representativa do meu segmento de estudo. Porque às vezes eu vou usar uma amostra que não seja tão representativa, tão clara, né? Então, será que ela representa o meu público específico? Hoje, estatisticamente, é difícil eu utilizar, por exemplo, os dados do Covid no Brasil, porque eu tenho um período curto de análise ainda, mas logo eu já vou ter um estudo, um entendimento estatístico de como a doença age no perfil biológico brasileiro. Mas hoje a gente usa muita amostra de outros países, né? Que muitas vezes podem não representar a nossa realidade. Então é importante a gente entender que as amostras são representativas, né? Então, quando a gente usa esse termo, é utilizado para indicar o grau ao qual uma amostra pode representar com confiança a população de um universo de pesquisa, considerando a fidelidade e similaridade entre as suas características ou parâmetros, né? Então, são termos interessantes para a gente analisar. Aqui tem uma tabelinha, vocês vão depois dar uma lida com calma, que fala das etapas de definição de uma amostra, né? Vai de definir a população do universo, identificar o quadro, selecionar um procedimento de amostragem, determinar o tamanho da amostra, selecionar os elementos da amostra, né? E coletar os dados entre os elementos selecionados. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Não, tranquilo, 14 alunos. Deixa eu só printar todo mundo que está aqui para ficar registrado, para aumentar mais. Aí, o capítulo de vocês vai explicando o que é cada uma delas. Por exemplo, o primeiro indicador, ó, definir a população. O que é? Primeira etapa na determinação de uma amostra, definir a público-alvo. Público-alvo, no marketing, a gente chama muito de stakeholder, né? Mas eu sei que ele tem outros conceitos em outras matérias também. Stakeholders é o nosso público-alvo no marketing. Então, a gente vai analisar o que a gente precisa estudar, qual que é o nicho de mercado que a gente vai estudar, né? Então, no caso, a primeira etapa, eu tenho que determinar qual que é o público-alvo de estudo que eu preciso ter e definir muito bem o que eu preciso estudar. É a primeira coisa para fazer, não tem jeito, né? Depois disso, eu definir que eu tenho que estudar, por exemplo, em academias, a gente falou da prática de yoga lá em cima, na aula passada. Eu tenho que identificar uma amostra do segmento de academia dentro de uma ótica do entendimento de quem pratica yoga. Depois disso, eu preciso identificar qual quadro de amostragem eu vou utilizar. Como que eu vou chegar nessas pessoas, qual vai ser o caminho, qual que vai ser o recorte, digamos assim, que eu vou utilizar, né? Aqui ele dá um exemplo aqui, por exemplo, se eu estivesse executando uma pesquisa específica, que eu criasse um grupo, por exemplo, de variáveis no mercado de consumo, com mulheres, clientes fiéis, estudantes, tal. Vou seguindo. Aí, como que eu vou chegar nesse público? Eu coloco algumas possibilidades, por exemplo, usando listas telefônicas. Isso aqui está meio arcaico, né? Hoje nem lista telefônica a gente utiliza muito. Mas nós temos outros dados oficiais, por exemplo, relação do IPTU, eu consigo os endereços das pessoas, características, por exemplo, de padrão social, a pessoa que paga mais IPTU e menos IPTU. Eu consigo fazer um recorte um pouco mais claro dos públicos, né? Aí eu consigo definir um quadro, né? Uma quadro na amostra, como que eu vou recortar essa amostra para poder traçar um plano para chegar até ela. Depois que eu cheguei a isso, eu vou no procedimento de amostragem, né? Vou descrever se será adotada uma amostragem probabilística ou não probabilística.
A não probabilística a gente já viu, né? Que usam técnicas adotadas como conveniência, julgamento, estratificado ou por conglomerado, né? A gente vai falar mais disso hoje também, dentro dos procedimentos que estão nesse capítulo aqui. Depois de definido o procedimento, tu vai necessitar determinar o tamanho da amostra, quantas pessoas eu vou utilizar. Eu preciso de uma quantidade de diversidade, eu preciso de grau de confiança, né? Eu preciso de uma quantidade que seja importante para o meu estudo. Depois, a última etapa será a etapa de seleção dos elementos, né? Para compor a amostra. Justamente nessa etapa que nós utilizamos que são utilizadas as técnicas de amostragem, probabilística ou não probabilística. Deixa eu ver. Tem mais 3 alunos liberando aqui, ó. Só entrando a galera. Beleza. 17 alunos. Aí sim, tá começando a melhorar, hein? Liberar aqui. Beleza. Aí agora a gente vai falar da abordagem probabilística, tá? Temos 2 sinônimos, né, para esse tipo de abordagem que você vai encontrar na literatura, tanto nesse livro de vocês, como em outros livros que falam de pesquisa, que é a amostragem randômica ou aleatória também, tá? Então a gente vai por probabilidade chegar no nosso público. Então nós podemos fazer esse tipo de amostragem randômica, aleatória também, é muito utilizado na literatura. Aí ela vai evoluindo direitinho e definida em 4 tipos aqui que explicam para vocês aqui no capítulo. Essas divisões são importantes que vocês estudem elas depois, porque basicamente alguma questão da prova vai pedir o que é uma delas, tá? Então é legal vocês já terem um pouquinho de contato com essa nomenclatura e tudo mais, embora a prova de vocês vão fazer em casa, tem até como consultar, fica até mais prático, né? Então vamos lá. Você pode considerar 4 tipos distintos. Nós temos a amostra aleatória simples, a amostra aleatória estratificada, a amostra por estratificada vem tirar um extrato, né, um raio-x, digamos assim, né? A amostra por conglomerado, grupos, né, nichos, e amostras por sistematização, né, ou amostra sistêmica. Aí a gente vai explicando no capítulo aqui, ó. O que é a amostra probabilística aleatória simples? É realizada por meio de sorteio. Então, vocês já viram, já receberam, acho que várias ligações, que seu número foi sorteado para responder algum tipo de pergunta. A gente pode fazer isso em campanhas eleitorais, por exemplo, sorteia algum grupo de pessoas de cada bairro específico, e nesse sorteio, a probabilidade de acertar, como não tem nenhum fenômeno tendencioso de escolha, é simplesmente um sorteio, eu posso trabalhar com probabilidade de estar correto. Então, a amostra probabilística aleatória simples é feita um sorteio. Cada indivíduo da população tem a mesma probabilidade de ser selecionado. Então, não tem muito a papel, por exemplo, do pesquisador no direcionamento. É muito... A probabilidade de ser isento é muito grande, tá? Outra forma aqui, que é a segunda, né, para garantir a proporção, é recomendada a proporção de amostragem probabilística estratificada. Eu trabalho com proporção, né, para que seja, por exemplo, eu posso dividir grupos, homogêneos, né, estratos que a gente chama, né, homogêneos, como sexo, gênero, idade e tal, e eu pegar uma parcela, um extrato, digamos assim, de cada grupo desse. Aí, assim, eu posso formar grupos, subgrupos, por exemplo, um grupo de idosos, jovens e mulheres. Aí eu tenho uma parcela de cada grupo, eu tiro uma probabilidade estratificada, bem dividida de cada grupo. E eu posso estudar uma proporção semelhante. É uma técnica bem utilizada, muito comum, inclusive, já tem um pouquinho da mão do pesquisador. Isso porque mostra que existe uma probabilidade, se você escolher um público aleatório, mas dividindo por seu nicho específico, você pode chegar a um objetivo um pouco mais claro. É uma forma também de pesquisar, tá? Aí aqui nós temos até uma figura aqui, ó, de elementos homogêneos, né? É legal a gente entender o homogêneo e o heterogêneo, né? O homogêneo é um unificado, né? Uma coisa só.
misturada, tal. Deixa eu fazer isso. E o heterogêneo, ele já é o oposto, né? Diversificado, né? Coisas diferentes. Então, por exemplo, essa figura, os elementos homogêneos nos estratos e heterogêneos entre estratos. Então, assim, o estrato 2 é um estrato homogêneo que só tem engenheiro, tudo igual. Só que ele é diferente do estrato 1, por exemplo, que só tem professores. São iguais, são diferentes. São diferentes de um estrato só de médicos, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar essa metodologia de estrato e coletar uma amostra desse, uma amostra desse, uma amostra desse. De uma forma, utilizando a mesma técnica de amostragem por probabilidade, né? Probabilística. A outra forma é por conglomerado, que a gente chama, né? Por grupos, basicamente. Então, é considerada uma técnica de amostragem mais econômica, né? Ou ao adotar um grande grupo de elementos conglomerados. A gente seleciona os grupos específicos e faz estudo com eles, aleatoriamente também, para participarem da pesquisa ao invés de um elemento individual, pertencente a uma população. Então, você cria um conglomerado e estuda aquele conglomerado. Aí tem uns exemplos aqui que ele coloca, por exemplo. Suponha que um pesquisador precise levantar um mix de produtos de mercearias de pequeno porte no Brasil. Se ele adotasse uma das duas técnicas de amostragem probabilística já apresentadas antes, ele teria que viajar muito para o nosso país para conseguir uma amostragem representativa. Viajar significa gastar dinheiro. Porém, se a opção desse pesquisador for a técnica de conglomerados, ele poderá realizar áreas que contenham várias mercearias e, a partir daí, sortear uma ou outra mais clara para executar um tipo de análise. Então, é uma forma de economizar recursos. Um conglomerado que tem várias similaridades comerciais, você pode fazer aquele tipo de estudo. Tudo bem? Aí a última aqui, ó, depois tem mais uma aqui. Peraí, aqui para baixo. Amostragem sistemática, tá? Aqui é legal, gente, aqui é de estatística. Ele fala de um cálculo base para você conseguir chegar numa fatia que seria ideal, por exemplo, para grupos, né? Aqui fala na sistemática mesmo. A sistemática, a gente utiliza o que a gente chama de intervalos, né? De intervalos para a gente pesquisar. Então, por exemplo, eu posso escolher um participante selecionado, o número 5, depois dar um intervalo, pegar só o 55, por exemplo. Eu faço isso sistematicamente, depois o 105 e o 155. Tem uma diferença de 50 para cada um aqui, se vocês forem observar. É uma forma sistemática, eu dou uma dividida nesse público para estudar mais profundamente, para não ser pessoas iguais, por exemplo. Então é uma forma diferente de eu analisar. E tem um cálculo aqui que você faz, que ele explica aqui, como que a gente consegue... Deixa eu ver se é aqui mesmo, aqui embaixo. Então, tem uma amostrinha de um cálculo aqui que ele fala que é um interessante para a gente utilizar. Deixa eu só achar aqui. Mas tem um cálculo por população aqui, ó. Usualmente esse intervalo é denominado o resultado da divisão da população do universo pela quantidade de indivíduos na sua amostra. Então, se a população... Aqui ela fez um cálculo, né? Supondo que a amostra tenha 10 indivíduos e um universo de 500, chegamos a 50. 500 dividido por 10 igual a 50. Então, você pega a sua amostra e divide pela quantidade de indivíduos, né? Então, é uma forma de você sistematizar de uma forma... uma probabilidade natural, sem muito viés complexo. Vai evoluindo isso, certinho, tal, tranquilo. E basicamente ele dá exemplos de temperaturas, por exemplo, você faz por escala. Essa aqui eu uso uma diferença de amostragem também por períodos pré-estabelecidos, né? Um estudo sistemático de como você pode abordar. Aí com temperatura também. Aí o capítulo basicamente encerra, ele faz só a discussão do tema e já joga um exercíciozinho aqui no final. Hoje, gente, eu não vou passar esse exercício aqui para vocês, que eu costumo passar sempre o último. Eu vou passar um exercício diferente para vocês hoje, para vocês treinarem se vocês estão acertando, como é que vocês estão. Vocês chegaram a observar, gente, deixa eu ver só se tem mais alguém aqui. Tem o Hélio. Oxe, agora que eu ia liberar o Hélio, ele está saindo. Oi, já...
Saiu. Se alguém falar com o Hélio, fala para ele voltar que eu libero ele aqui, tá? Ó, se vocês perceberam nas últimas aulas, em todas que a gente faz, aqui no finalzinho tem 3 perguntas, tá? Então, por exemplo, tem sempre esse faça valer a pena. Ó, 1, 2 e 3 aqui, ó. São sempre 3 questões de alternativa. O que eu vou pedir para vocês? É um trabalho. O que acontece? A prova de vocês será baseada muito nessas alternativas, nessas questões. Então é legal que vocês familiarizem com o modelo de prova. O que eu vou pedir para vocês? Todo final de capítulo, 3 questões. Se você vir aqui no índice, aqui, ó, no índice de vocês, ó, nós já vimos 4 sessões e 4 sessões, como hoje. São 8 sessões. Cada sessão tem 3 perguntas. Então, nós temos 24 questões aqui para serem respondidas. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam essas 3 questões de cada capítulo consultando. Vocês vão fazer uma espécie de gabaritozinho para mim, ó. Para questão, sessão 1.1, tal. A resposta é A, é B, é C. Não precisa copiar a pergunta. É só mandar um gabaritozinho para mim, com seu nome, mostrando que você tentou fazer as questões. Depois, na aula que vem, eu vou corrigir essas questões com vocês, tá? Antes da prova. E corrigindo, aí vocês vão ter uma noção aí se vocês estão indo bem, estão acertando, tal, para a gente conseguir fazer uma revisão geral sobre o tema. Ficou claro, gente, ou não estão em dúvida com alguma coisa? Professor, são quais sessões que é para ser respondidas? São dessas 2 unidades, até a 2.4. Tá bom, obrigado. Parece muito, mas não é não, viu, gente? Vocês vão ver que na hora que vocês forem fazer, não é tão complexo não, viu? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Não, professor, tudo certo. Tá tranquilo aí? Deixa eu só... Te manda por e-mail? O quê? As respostas. Por e-mail. Isso. Por e-mail. Então, professor, 24 questões. Deixa eu voltar aqui a câmera. 24 questões. 24 questões. Você vai colocar assim, a questão 1, resposta A, B ou C, entendeu? E aí depois na aula que vem eu vou abrir o gabarito, a gente vai corrigindo juntos aí, tá? E vai ser me mandar, inclusive, gente, até quero combinar com vocês, tá? O que ficou acertado? Até semana que vem eu tenho que lançar todas as atividades para vocês. Então, qualquer atividade fora já não vai ser pontuado. Então, dá uma agitada na galera aí, se alguém não mandou alguma, para zerar. Ainda tô zerando essa semana ainda. Tá depois, bom. Aí eu vou ter lançado os pontos, não dá mais para mexer, tá? E depois, não na semana que vem, na outra, aí eu vou explicar semana que vem como é que vai funcionar, tá? Eu vou configurar a prova de vocês. E vocês vão fazer a prova em casa até segunda ordem, né? A ordem agora é que vocês vão fazer digitalmente. Se tiver alguma mudança, eu aviso. Alguma dúvida? Não, professor, certinho. E a matéria? Que vocês estão achando tá difícil? Não, até que tá dando para acompanhar. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida aí para eu poder ajudar, tá? Professor, só confirma para mim, é da 1.1 até a 2.4, é isso? Isso mesmo. Sempre no final são 3 questões, aí são responder todas. Tá, valeu, obrigado. Professor? Oi? Professor, é o Ricardo que está falando, tudo bem? Beleza? Tudo bem, Ricardo? Essa semana eu mandei as atividades para você por e-mail, porque eu não consegui salvar lá no Google Sala de Aula, né? Só para saber se você recebeu por e-mail as atividades. Eu acho que sim. Deixa eu só confirmar aqui. Qual que é seu e-mail, Ricardo? Ricardo.trigo. Ô, mãe! E eu falei pra você 18, que né? estava na aula, e aí o professor falou assim, qual que é seu meu? Recebi sim, tá certinho. Patrícia. Tá tudo Eu aqui. te mandei todas as atividades, inclusive a da página 120 eu mandei ontem. 2.1, tá aqui 2.2, 2.3, certinho. Tá, então tá bom, professor. Beleza, aí só fica faltando esse gabarito. Agora é só aí pra mandar as vocês. 24 questões, né? Só isso. Tá, e até semana que vem, então, é para mandar as 24 questões, é isso?
E é o ideal, porque depois eu já lanço para vocês até sexta-feira as notas das atividades. E aí só fica faltando a da prova, que aí é na outra semana. Até sexta que vem, você está falando, né? Eu queria lançar até sexta-feira que vem para vocês. Eu queria, se vocês pudessem me mandar antes, para eu fechar no dia da aula de vocês, né? Quinta-feira, né? É o ideal. Ah, tá. Entendi. Então tá bom. Da minha parte é só isso, professor. Obrigado, viu? Beleza, boa noite. Qualquer dúvida com a matéria também pode perguntar, viu, gente? Tá bom, professor. Professor, boa noite, fica com Deus e um bom final de semana. Para você também. Se cuida aí, Joaquim. Obrigada Valeu, também, obrigado. professor. Boa noite, viu? Boa noite, obrigado, viu? Obrigado, Pro. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Mano. Tchau, bora pra live do Periclão agora. Michele, oi? Que é, falou? Karina? O que você tá falando? Quem que falou agora que eu não ouvi? Foi a Karina ou foi Foi a a Michele? Karina, professor. Ah, Pro. o que você falou, Karina? Eu falei assim, obrigada, boa noite. Ah, só isso, boa noite. Tchau. Eu aqui. Ah, aí sim, apareceu. Eu não Eu vejo Só É, apareci ninguém. porque hoje eu estou de cílios colado. Ah, aí sim. Agora eu vou assistir a live do Bruno e Marrone, viu, professor? Hoje a Bruna Marrone, ontem foi a Marília Marília Mendonça. Marina Mendonça. Eu assisti um pedaço da Marina Mendonça. Foi, pois é, uma sofrência, né? Fazer Ela o tava quê? com preguiça, pô, de falar. Eu tava sentadona lá com preguiça. Eu tava chorando, né, professor? Ô, Mi, você tava Pô. afiando, né? Tava o quê? Afiando. Afiando o quê? O chifre. O chifre. Olha, Só porque eu tô me divorciando, olha, professor. pô, essa música é ideal nesse momento, né? Obrigada, viu, amiga? Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigado. gente. Fiquem com Deus. Tchau. Você também, viu? Amém. Professor, Opa! deixa eu te perguntar. Você só recebeu as minhas atividades da sessão 2.1 e a ponto 2, né? Deixa eu ver aqui. Você mandou por e-mail ou por quê? Mandei por e-mail. Deixa eu ver aqui. Qual que é seu e-mail? Ed Kenner. Deixa eu ver aqui. É com 2 Ds, né ou não? Isso mesmo, 2D. E com Y, né? Isso mesmo. Deixa eu ver. Ed Kenner, tá aqui, ó. 2.2, 2.1. Só faltam essas Isso. duas últimas, né? Isso, só falta 2.3, isso mesmo. Tá bom, então. Vou te E a mandar. Vou te mandar essa semana ainda. Manda aí. Fica tudo zeradinho, aí dá pra pontuar com tranquilidade, aí fica tudo ok. Ok. Enquanto o resto, as anteriores tá ok também, né? Na primeira sessão. Foi, eu já até lancei já. Tem 200 pontos lançados lá. Se tiver certo, você tava no meio dos grupos lá. Tá bom, então, professor. Obrigado. Obrigado É só a isso você. mesmo. Beleza, tranquilo. Valeu. Até mais. Até mais, obrigado, viu? Vitor? Quer fazer alguma pergunta, Vitor? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Eu não liguei a câmera porque a câmera do meu celular tá quebrada. Não, tranquilo, tá ótimo. Mas tu tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Sim, eu queria tirar uma dúvida. Eu mandei as atividades para você pelo Google Sala de Aula. Tá. Deixa eu ver aqui, eu acho que o Google já tem aqui, deixa eu ver aqui, atividades. Deixa eu ver. Você mandou pela mensagem particular lá, né? Então, eu mandei em outra atividade, eu não consegui anexar do outro jeito. Eu não sei como é que anexa. Tá, deixa Para eu só mandar ver. em particular. Não, beleza, deixa eu só achar. É seu nome mesmo? Desculpa, qual que é? Eu acho que o meu e-mail tá como Giolo. Você vê pelo e-mail aí? Gilvan Caetano ou não? Não, Giolo, G-I-O-L-O. Deixa eu ver se tá. É que não tá em ordem aqui, peraí, só ver aqui.
Giovana. Peraí, Georgia. É que tá fora de ordem aqui, deve estar aqui pro fim, peraí. Acho que eu fui um dos primeiros a mandar. Seu e-mail não tá com esse aqui não, viu? Giolo? É. Diego, Wanda, Vinícius, Tiffany, Kelly, Diego, Fernando, Thalita, Gilvan, Stephanie, Michele, Giovana, Vitor, Alex, Jonathan, Joaquim, Ed. Esse Vitor é qual? Vitor. Deixa eu ver aqui. Vitor Giolo, aqui. É você, né? É eu esse aí. Então tranquilo. Deixa eu ver aqui. Exercício 1, exercício... Deixa eu ver aqui. Você mandou o exercício 1? Deixa eu ver aqui. Isso, eu anexei na atividade, porque eu não consegui mandar no particular. Ah, não, tranquilo. Aí você colocou como exercício 1, assim, né? Ou não? Isso. Ah, então esse aqui mesmo. É que você não colocou como nome do exercício o capítulo, né? Você colocou exercício 1 e exercício 2, né? Isso, mas quando você abriu o arquivo, eu especifiquei cada capítulo e a resposta. Não tô vendo aqui. Não, tranquilo, pode ficar sossegado, tá aqui sim. Tá. É que é o professor, módulo. Pode falar. Não, pode continuar. Não, é que no aplicativo é diferente para eu localizar, mas eu consigo aqui, tranquilo. Aí já tá ok. Você pode passar seu e-mail, que eu vou mandar por e-mail, eu acho mais fácil. O pessoal tem mandado, também estou recebendo legal aqui. Ó, é Robson. Peraí, só um minuto. Tá bom. É Robson. Gisoldi. @Ayanguera. É Gisoldi com L, né? Isso. É igual tá aparecendo aqui na tela para você. Lá, se clicar em participantes, você vai ver lá certinho. Peraí. Tá, beleza. Gisoldi. @Ayanguera.com. Beleza, professor. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado você. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerrando a aula aqui com os alunos aqui totalmente esclarecidos, encerrando também o nosso segundo capítulo do material. Agora a aula fica à disposição dos alunos para analisarem, para estudarem, executarem os exercícios com calma, tanto na área da própria instituição, no AVA, como no YouTube também para acesso de todos. Eu estou mandando o link para todos acessarem agora. Eu agradeço muito a participação de todos. Conto com vocês nas próximas semanas, sempre no dia da aula, no horário, como se fosse uma aula presencial. Isso é muito importante para todos. Obrigado, um abraço. Eu vou encerrar a gravação agora.